Olá, meus amigos aqui do Reavaliando. Hoje vamos falar de um filme aqui do grande Sylvester Stallone. Ele deu uma bilheteria enorme no ano de 1993. A galera curte, mas não parece que não cita tanto como, pelo menos é a impressão que eu tenho. Como Cobra, a franquia do Rock, o Rambo, o próprio Demolidor, o Stallone Cobra, Falcão, enfim. Vamos falar aqui do Cliffhanger no original. Aí colocaram o título, como eu diria, Risco Total do Sylvester Stallone. Só um instante, por favor, para que possa ficar melhor aqui para vocês. Sim, aqui para que vocês possam ver. Esse aqui é o DVD da Flash Star. O DVD original é muito difícil, eu acredito que foi lançado pela Sony há muitos anos atrás. Hoje é muito difícil de achar. Tem um da Universal que também não é fácil. É uma produção da Carolco com a TriStar ou TriStar. Aqui é a contracapa dos dois, mas tem bons extras. Esse aqui é um DVD que você compra por 12, 14,90 na Americana. Esse aqui é aquele da Americana, aquele 7,90, promocional. Aí Stallone, você tira aqui o DVD, enfim. Você tira aqui. E aqui o VHS original. O legal é que só tem o nome Stallone, ele saltando, Risco Total. Ficou um bom título no Brasil, apesar de tudo. A contracapa. Vamos tentar colocar os três aqui para que vocês possam ver. É isso, ficou razoável, vamos colocar aí. O que é legal? E aqui é quando ele perde aquela moça. O Risco Total, ele é aquele filme, ao meu ver, que ele aguentou bastante o passar do tempo. Ele mostra aquela história daquele alpinista interpretado pelo Stallone, o Gabe Walker, que não superou aquela morte daquela moça. Aliás, ninguém supera, mas enfim. Ele não soube como lidar com aquela perda depois. Ele não conseguiu resgatar aquela moça. O Cliffhanger satirizado no Ace Ventura 2 do Jim Carrey, eles colocam aquela cena do macaco, que é igualzinha, mas enfim. Uma citação bacana lá do Jim Carrey. Mas enfim. O Stallone ele vinha de 3 fracassos. Ele vinha do Rock 5, que não foi bem de bilheteria. Ele vinha daquelas comédias, que ele tentou fazer comédias. O Arnold Schwarzenegger se saiu muito bem nas comédias. O Irmão Gêmeos, o Um Tira no Jardim da Infância, deram uma boa bilheteria para o Arnold. E para que havia uma concorrência muito acirrada entre o Stallone e o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger tinha feito este filme aqui. Este filme que deu muita bilheteria. A contracapa para que vocês possam ver. Vou tentar colocar aqui isso. O Stallone precisava urgente de um sucesso, urgente. Ele próprio reconhece que as comédias não eram boas, que ele estava deslocado, que foi o Oscar, Oscar, minha filha quer casar, pare senão a mamãe atira. Foram comédias que não atingiram um público. Até hoje o Stallone se pergunta por que ele fez essas comédias, mas enfim. O Gabe Walker, que é Gabriel Walker, ele não supera aquela crise, ele ficou com trauma, ele abandona o serviço de alpinismo, ele fica praticamente um ano fora. Como é legal! E também é um filme feito pelo Renny Harlin, um diretor finlandês que gosta de fazer filmes de ação. Ele não optou por filmes cabeça. Lá na Finlândia é cheio de filme cabeça, mas enfim. Ele optou por fazer filmes de ação, até porque o Renny Harlin, os filmes dele lembram bastante os filmes do Charles Bronson. Esse filme Cliffhanger, se fosse feito nos anos 70, seria sim um filme feito pelo Charles Bronson. Não acho que é um exagero da minha parte. O Renny Harlin parece que o Bronson, mas o Don Siegel foram filmar o telefone na Finlândia. Parece que ele ficou muito impressionado tanto com o Bronson quanto o Don Siegel. Aliás, esse filme, o Cliffhanger, ele é um filme high-tech do Don Siegel. Se o Don Siegel tivesse equipamentos necessários lá nos anos 70, ele faria uma coisa tipo Cliffhanger. Mas enfim, o Cliffhanger mostra aquela história simples ao meu ver. Ele é um pouco drama, um pouco suspense. O Gabe Walker não é um cara bruto como o Rambo, como o Cobra, como o Tango. Ele é um cara mais humano, vamos colocar assim. E aí a gente vê aquela perseguição que tinha com o Stallone na época.
O Stallone lançava um filme, o Framboesa o indicava de pior ator, o que é um exagero. Hoje eu percebo que isso era um exagero. Tinha filmes muito piores naquele período que o Framboesa, lógico, indica muita coisa que merece ser indicado. Mas tinha caras como filmes, o Iluminado já foi indicado ao Framboesa, Brian de Palma, Oliver Stone. Se bem que Oliver Stone não faz filme para todos, mas enfim. Eram filmes que eram sim indicados ao Framboesa. O Stallone era a figurinha carimbada no Framboesa. Ele era o cara, era certeiro no Framboesa. Como diria um assinante aqui do canal, depois que o Stallone fez no ano de 85 o Rambo 2 e o Rock 4, ele deu um tapa na crítica. Ele não quis saber mais de crítica especializada, ele visou o público, pois todos esses filmes do Stallone eram visados ao público. Ele mesmo fala em uma entrevista que fazia seus filmes no estilo MTV. Nossa, que coisa, MTV. Com edição bastante rápida, pois havia um público que foi criado com essas imagens rápidas. Imagina hoje em dia com a geração YouTuber, né? Tantas coisas mais modernas que nós temos. A MTV ficou uma coisa lá para trás, mas enfim. O Stallone faz esse roteiro aqui simples, que ele tem que superar esse trauma. Isso que eu acho legal do Stallone. O Stallone, ele joga esses personagens que tem que se superar, saírem de determinados traumas, mas também tem aquela outra trama, que é a trama do roubo das malas de dinheiro, pois os Estados Unidos eles transportam dinheiro nos aviões, pois é mais fácil de transportar, não há tantos roubos, mas aí a gente vê a genialidade desse filme. Os bandidos são ousados, são bandidos internacionais, eles fazem aquele roubo em pleno ar, você vê que eles não perdoam, mas lógico que tudo vai dar errado, pois é a primeira vez que aquilo é feito. Essas 3 malas vão cair naquela montanha. E você vê que também lembra um filme do Hitchcock. Também lembra um filme do Hitchcock, porque tinha aquele thriller. O Hitchcock era... Se bem que se fosse um filme do Hitchcock, não ia ter tanta explosão, tanto tiro. Mas como é um filme do Sr. Sylvester Stallone, vai ter esses tiros, essas explosões. E o Gabe Walker, ele é um cara que não tem armas. Ele vai só na inteligência, na perspicácia, na sorte. Ele sabe que ele está lidando com pessoas muito perigosas. São bandidos da pior espécie possível. E aí o vilão é feito pelo grande John Lithgow, ou Lithgow, que é um cara que nunca ganhou Oscar. É um cara lá da nova Hollywood também, assim como o Stallone. Ele mostra aquele Eric Quayle, um vilão extremamente ruim. Mata os seus próprios integrantes, vai fazer o que for possível para recuperar aquelas malas, pois são vários milhões de dólares. Ele não entrou nessa jogada à toa, ele quer esse dinheiro a qualquer custo. E também tem o Michael Rourke, aquele ator que fez o JFK, Henry, Retratos de um Assassino. É o Yondu no Guardiões da Galáxia. Aliás, vou até revelar aqui, para quem, né, enfim, é um pouco complicado, o Stallone contracena de novo com o Michael Hooker no Guardiões da Galáxia 2. O que esperar dessa dupla? Eu estou super curioso para saber qual vai ser a participação dos dois. Mas enfim, voltando aqui no Cliffhanger. Que Cliffhanger, ele dá mais bilheteria do que o Último Grande Herói. Não é um projeto ruim do Arnold Schwarzenegger, mas não dá um dinheiro bom, é muito criticado. Teve muita citação a filmes até estrangeiros. Como diria o Rubens Evaldo Filho, ele fala que o Último Grande Herói foi muito inteligente para o público do Arnold. Eles não estavam acostumados a pensar. Crítica do Evaldo, depois vocês conversem com ele. Mas enfim, ele supera todos esse filme do Arnold Schwarzenegger. Ele faz o Demolidor, que também é um grande sucesso de bilheteria, é ficção científica. Mas o Cliffhanger, ao meu ver, é mais redondo. Ele é um pouco thriller, suspense, ele tem ação na medida, ele não é tiroteio igual o Rambo, igual o Cobra, mas tem uma ação, aquela fotografia no escuro, aquela gangue. Também tem um ator negro que eu acho super bacana, é o Leon, que não foi pra frente, tinha tanto trabalho bom, mas acredito que faltou um pequeno filme para ele, ou um grande filme para ele decolar. O Leon está muito bem naquele filme, como aquele vilão horrível. Talvez a mocinha seja fraca, talvez eles tivessem que contratar uma outra atriz. A Sandra Bullock está bem melhor no Demolidor. Mas enfim, você vê que o Stallone vai fazer de tudo, o Gabriel Walker, para tentar superar aquela gangue, pois ele não pode
pedir socorro, as transmissões estão quase impossíveis. É super bacana esse Cliffhanger. E o Cliffhanger, ele concorre a 3 Oscars nas categorias técnicas e muito bem justas, ao meu ver. Só que perde para o famoso... Aliás, ele concorre com o Estranho Mundo de Jack, que é mais efeito stop motion. Efeito stop motion dificilmente ganhou o Oscar, um projeto do Tim Burton. E o grande Jurassic Park, ou seja, se o Cliffhanger concorresse em outro ano, ele ganharia. Não contra o Jurassic Park, ele não tinha chance. E também nesse ano concorre o Fugitivo de filme, a adaptação da série com Harrison Ford. Aliás, os filmes de ação ou aventura, eles só concorrem nas partes técnicas. Dificilmente você vai vê-los de filme, enfim, em qualquer outra categoria que não seja técnica. E quem não viu o trailer, não é exagero, é um dos trailers mais bonitos da história do cinema. Aquele trailer, apenas imagens, eles correndo, eles passando por dificuldade, mostra aquela cena, como eu falei aqui da fotografia, em que os vilões aparecem nas trevas, lembra bastante um bom filme de terror ou suspense. Eu acho que se o Hitchcock tivesse orçamento naquele período, ele também faria algo parecido. É sim um grande trabalho aqui do Stallone, muito bacana. Era um filme, apesar de eu estar recomendando esses DVDs, acredito que já exista o Blu-ray no Brasil, eu acredito que pela Flash Star é um filme de cinema. Poderia muito bem o Cinemark relançar esse filme. Eu gostaria muito de ver Cliffhanger no cinema, não tive a oportunidade. Não vai ser exibido em mostra, pode perder a esperança. Outro dia eu fui numa mostra lá do Antonioni, tinham 11 pessoas. Enfim, né? Quem sou eu para discutir um filme cabeça? Mas fica aí esse projeto aí do Stallone, Cliffhanger, um dos melhores filmes assim de aventura, na minha opinião. Acho que aguentou bem o passar dos anos. Tente ver o trailer original, é muito, muito bacana. Só tem as imagens, não tem um diálogo. É super difícil fazer isso, porque geralmente os trailers, eles pegam as melhores partes. Quando você vai ver o filme não é tão bom igual o trailer. Não é o caso aqui do Cliffhanger. Tentem ver o Cliffhanger, O Risco Total, como recebeu o título aqui no Brasil. Por favor, compartilhem. Se inscrevam para futuros vídeos, ficará mais fácil para vocês. Deem aquele joinha e conto de novo com a presença de vocês em próximos vídeos do Revaliano, amigos e amigas.